Eu creio que neste tempo presente vivemos nos últimos dias da era da graça de Deus e que por essa causa precisamos de conhecer o que as Santas Escrituras nos revelam para esses dias. Israel é nas Escrituras o relógio profético de Deus para o mundo. A sua história diz-nos que horas são nesse relógio. Atentemos para o prosseguimento deste estudo e andaremos informados. Que Deus vos abençoe. Que horas são no relógio profético de Deus? Alguns ministros da palavra têm dito que nós estamos vivendo num tempo emprestado por Deus. Realmente, a Bíblia Sagrada diz: se Ele tardar, espera-o. De maneira que vivemos num tempo em que cada um de nós deve fazer a sua vida normal, mas vigilante acerca das coisas de Deus e preparados para sair da terra no arrebatamento da Igreja. Sabemos nós o que esta árvore é e simboliza. É realmente uma figueira. No capítulo 24 de São Mateus, 32 a 34, Jesus avisa-nos para os últimos dias atentarmos para a parábola da figueira. Israel é essa figura simbólica da figueira. Acordemos para o tempo em que estamos vivendo. Louvado seja Deus nosso Senhor. Vamos cantar para a glória de Deus, prezado telespectador. Quando lá do céu descendo para os seus Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia do triunfo do meu Rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão da voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos reunidos logo aclamarão seu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador. Desprezaram, insultaram meu Senhor. Mas faustoso vem o dia do triunfo do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Tão somente nele espero e sempre esperarei,
pois por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Cante conosco, prezado telespectador. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Louvado seja Deus nosso Senhor, e este dia está para acontecer. E agora nós vamos ler a palavra do Senhor. Amém? A leitura sagrada, Daniel 9, verso 24 ao verso 27. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Verso número 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o Príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será com uma inundação. E até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até à consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Atente para este verso 27, que é exatamente aqui que se encontra o princípio e o resto da semana número 70, quando o Anticristo vier fazer um concerto com muitos por uma semana. Esta é a semana número 70 profética de Israel. Vamos ler uma outra escritura. Assim diz a palavra de Deus no livro de Amós, capítulo 3 e verso número 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amém. E este é o gráfico da profecia das 70 semanas proféticas de Israel. Daniel 9, 24 a 27, 70 vezes 7, 490 anos. A saída da ordem está escrita em Esdras 1, 1 a 4 e Daniel 9, verso 23. Passaram-se 69 semanas até o Messias, 483 anos, portanto faltam 7 anos, ou seja, uma semana. Cumpriram-se muitas coisas com a morte do Messias, conforme está escrito na leitura sagrada, e isso aconteceu até aqui. Passaram 69 semanas, 7 e mais 62. E estamos aqui,
No tempo da Igreja, quantos anos falta saber? Já lá vão mais de 2000 anos ou cerca disso. E aqui haverá o arrebatamento da Igreja, simbolizado nesta seta. E a semana número 70 de que temos falado é a revelação do Anticristo. Essa semana será dividida em duas partes. Assim, o Anticristo, o príncipe que há de vir, de Daniel 9 e verso 27. Então temos a segunda vinda de Jesus para a terra, Daniel 7, 13 e Apocalipse 1, 7 e Mateus 24 e verso 30. Esta é a mensagem mais importante nestes dias. Depois da morte e ressurreição de Cristo, efetuando a redenção da humanidade, sabermos o tempo em que a gente vive na história profética de Israel é o assunto mais importante que cada cristão deve saber. Este é o assunto de veras importante para andarmos informados, ou seja, os 70 anos proféticos de Israel, ou a última semana profética deste povo, e esta mensagem é a introdução. E nós vamos começar falando alguma coisa sobre os eventos da última semana de anos profética deste povo. Se desejarmos saber em que tempo profético nós vivemos, não percamos nenhum destes programas. Devem ser imperdíveis. Na história profética de Israel, e segundo o texto sagrado, faltam cumprir os últimos 7 anos dessa história. E nós aqui queremos que esses últimos 7 anos não acontecem enquanto a Igreja está na Terra. Porque não pode haver o curso da lei no povo israelita com o tempo da graça de Deus. E os eventos proféticos dessa semana a serem cumpridos são catastróficos para Israel e para o mundo, porque abrange quase todo o Apocalipse. Porque é que eu digo quase todo e não todo? É porque os primeiros 3 capítulos, e até ao 4, são mensagens de Cristo dadas à Igreja e para o tempo da Igreja. Mas a partir do capítulo 6 do livro do Apocalipse, aí começam realmente as dores de parto para o tempo do fim. A mensagem que vai ser ministrada, devido à extensão da informação, como temos dito, deste assunto, ela terá que ser exposta por diversas partes e rápida, ou em relance. Nas Santas Escrituras existem muitos e variados eventos de grande destruição dos últimos 7 anos que separam o arrebatamento da Igreja e a segunda volta de Cristo para a Terra. Pergunto se estamos nós interessados em os conhecer. E também se estamos interessados em saber se a Igreja de Cristo passará ou não pela grande tribulação. Neste assunto, neste estudo, nós daremos a resposta bíblica. Desde o princípio do programa, e para termos uma ideia do nosso tema, nós já temos mostrado esse quadro da profecia, o que eu creio que é o assunto mais importante nestes dias presentes para andarmos informados depois da redenção da humanidade. Este assunto é de veras importante porque Israel voltou à sua terra e é a figueira que já arrebentou. Não dá figos ainda, claro que não pode dar, mas já arrebentou as suas folhas. De maneira que, na história deste povo escolhido do Velho Testamento, falta cumprir
uma semana de anos na sua história, para depois disso Jesus voltar para julgar as nações na dispensação no milénio de paz na terra. Nós já temos mostrado no princípio os quadros da figueira. Isto é importante, Jesus falou isto em Mateus 24, ande informado do tempo em que esta geração existe. O nosso assunto bíblico a ser estudado refere-se a muitos dos acontecimentos mundiais que nessa semana de anos tomarão lugar na Terra. E ao ouvi-los poderemos decidir se queremos evitá-los ou enfrentá-los. Porque há muita gente que vai enfrentar essas situações. Uma grande parte, digamos a maior parte do povo que se diz cristão nesse tempo vai morrer. Para mim, eu creio que vai haver muita resistência ao governo mundial. E essa resistência achar-se-á naqueles que o Senhor fala de ovelhas e de bodes. As ovelhas entram para o milénio e, portanto, haverá muita resistência, não só dos judeus. Além disso, os judeus vão ser quase destruídos com um novo holocausto. E somente um terço dos judeus escapará. Mas não é só com esses que o Senhor entra para o milénio. Muitos dos outros que resistiram ao anticristo vão escapar. Mas eu pergunto, você gostaria de enfrentar as guilhotinas do anticristo e andar fugido, não tendo pão para comer, não tendo um hospital para ser tratado, um médico para o ajudar, pão para comer, etc, etc. Você gostaria de enfrentar essas situações? Se não gostaria, então apronte, porque eu creio desta forma e creio que estou correto, como muitos milhões à face da terra. O arrebatamento é o próximo evento a nível mundial ou universal para depois entrar a semana número 70 de Israel no calendário judaico. Portanto, vejamos esta anti-introdução deste assunto na sua continuação. Esta mensagem consta de muitos e variados acontecimentos que nesse tempo tomarão lugar e queremos num futuro próximo serão expostos por ordem tanto quanto nos for possível. Lembre-se disto, cerca de 30% deste sagrado livro é de cariz profética e por essa causa nós precisamos de andar informados, como diz o segundo texto, que o Senhor diz que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem o ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. De maneira que este é o livro das revelações. E o livro do Apocalipse chama-se exatamente o livro da revelação. E só não conhece o tempo em que vive, nem os problemas que vão acontecer ao mundo, quem não quer. Porque até os analfabetos podem saber. Não somente, não podendo ler, podem ouvir e andar informados. Portanto, o ouvir a palavra de Deus é de capital importância. Não rejeito o que ouve, porque tudo o que Deus tem preparado para o mundo, diz o Senhor, não fará coisa alguma sem o ter revelado aos seus servos, os profetas. De maneira que nós devemos andar informados, porque 1/3 das Escrituras são de cariz profética.
Por exemplo, no nascimento de Jesus estava escrito, no seu ministério estava escrito, na sua morte e ressurreição estava escrito, e também como a sua volta está escrito, e como o tempo da destruição sem par na história está escrito, como o milénio de Cristo na terra, etc. Tudo isto que está escrito tem que ter o seu cumprimento. Em que ficamos? Há muita gente que quer ficar para a grande tribulação, e isto com o nome de cristão. Pois deixe-me dizer que eu nem sequer cão queria ser nesse tempo, com os problemas gravíssimos que vão acontecer ao mundo. Alguém pode dizer, mas Deus porá a igreja num determinado lugar, como no Egito as pragas não atingiram os judeus. Isto está fora da questão. Não se pode comparar. Na realidade, eles não foram atingidos com as pragas do Egito, estavam numa pequena região. Mas este assunto que estamos falando é universal. E, em primeiro lugar, os problemas vêm ao mundo em forma de terços. 1/3 da terra é queimada, 1/3 do mar fica em sangue, 1/3 das águas potáveis fica em sangue, etc. Aos terços, mas depois é 100%. Você gostaria de enfrentar essas pragas? Tome atenção que é muito melhor estar preparado para o arrebatamento da igreja. E sendo que tudo tem de seguir o plano traçado por Deus e não pode ser alterado, precisamos de verificar à luz das Santas Escrituras e saber em que tempo vive esta geração, pelo simples facto de que Jesus afirmou estas palavras para o tempo presente. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Mateus 24:34, pergunto, qual geração e quais coisas? Tudo aquilo que o Senhor tem falado até aquele ponto. Até a figueira já tem as suas folhas, mas não pode dar fruto, porquanto é assim que está ordenado. A qual geração Jesus se referiu dos acontecimentos ou eventos a tomar lugar nesse tempo? Nós queremos que essa geração é o tempo das coisas que estão escritas até ao tempo da figueira. E nós estamos nessa geração. Portanto, só não é avisado quem não quer ser avisado. Israel, como temos dito, nasceu, ou renasceu, melhor dito, a 14 de maio de 1948. E esse é o ponto profético número 1 dessa geração. Como dissemos, alguns ministros dizem que nós estamos vivendo num tempo emprestado por Deus. E como disse, volto a repetir, o Senhor tem uma mensagem que diz, se Ele tardar, espera-o. De maneira que isto também pode acontecer. Vivemos num tempo de grande cumprimento profético da Sagrada Escritura. Portanto, o texto sagrado que foi lido em Amós 13, verso 7, afirma que o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem o ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. De maneira que Deus é justo, é bondoso, é misericordioso, é gracioso e só não se salva aquele que não crê ou aquele que não dá ouvidos à palavra de Deus. E muitos partem à eternidade sem salvação porque não dão valor ao tempo do cumprimento da profecia. E volto a repetir, o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem o ter revelado aos seus servos os profetas. Para quê? Para que essas trombetas anunciem ao mundo aquilo que está para acontecer, e cada um e cada qual busca ao Senhor enquanto se pode achar. Louvado seja Deus. Portanto, os segredos de Deus
já foram revelados. Nós apenas temos estudado este livro sagrado e descoberto o tempo em que estamos vivendo. E Deus, há milénios que tem usado esses seus profetas para escrever os seus planos para todas as gerações neste sagrado livro. E também os que se relacionam com o tempo do fim da graça de Deus, e nós queremos que estamos chegando ao fim. E quando esses segredos são revelados, eles deixam de ser segredos, para que saibamos dos planos de Deus que Ele tem para o mundo. Por exemplo, em relação com os acontecimentos acerca do Senhor vir salvar o mundo, com a sua morte na cruz, Jesus disse: desde agora vou-lo digo, antes que aconteça. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. João 13 e verso 19. E em João 14 e verso 29, Jesus volta a dizer: e eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Ou seja, o plano profético a ser cumprido. Portanto, o que vem aí está sendo anunciado antes que aconteça, como Jesus estava falando, que ele ia ser levantado da terra e todos iriam atrair a ele. Este é o gesto do amor de Deus sem igual, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E em Hebreus 1, em verso 1, afirma: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos pelo Filho. Jesus falou antes que aconteçam as coisas, e a revelação do Apocalipse é dada por Jesus a João. Toda a revelação deve ser lida, porque bem-aventurado é aquele que lê, aquele que guarda, e as palavras estão escritas naquele livro. De maneira que todos deviam e todos devem ler o Apocalipse. Se não sabem, naturalmente há muita coisa que não é fácil discernir. Mas o facto é que há ministros do Senhor para os explicar. E, de um modo geral, o livro do Apocalipse está cheio de graves tragédias que vão acontecer ao mundo. E só fica para elas aqueles que querem ficar. Uns vão ficar sem a cabeça, degolados nas guilhotinas do Anticristo, outros vão morrer de fome, outros vão morrer de doenças, etc, etc. Mas só vai ficar quem não se dá por avisado. Nestes últimos dias, e eles começaram com a manifestação de Cristo, nestes últimos dias, Deus falou-nos pelo Filho. E o Filho disse-nos muitas coisas. Tudo o que precisamos de saber sobre o passado, o presente e o futuro está escrito nas Sagradas Escrituras para nosso conhecimento, no cumprimento das profecias. E os servos de Deus têm essa responsabilidade de as proclamar, como, por exemplo, Cristo mandou pregar o que se tinha cumprido. A salvação dos pecadores tinha chegado ao mundo. Marcos 16, 15 e 16, o Senhor disse: ide por todo o mundo. Não era apenas por Israel, por todo o mundo, e pregai o Evangelho a toda a criatura, não importa as outras religiões e os seus deuses ou deusas, importa que se convertam, porque há um só caminho para Deus. João 14, verso 6, Jesus é esse caminho. Há um só mediador entre Deus e os homens, 1 Timóteo 2, verso 4 e verso 5. Há um só Salvador, e além dele outro Senhor não há. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado.
tão fácil como isto, mas as pessoas preferem crer na tradição da sua família do que crer naquilo que escreveram os profetas. E depois, ninguém pode dizer eu não sabia, porque honraram mais a criatura do que o Criador. Honraram mais o pai e a mãe do que o próprio Senhor e Criador das suas vidas. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E o Senhor diz também em Mateus 28, verso 19 e verso 20, ide por todo o mundo e ensinai todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Cumpriu-se a redenção da humanidade. Esses dias, Jesus mandou que todo o mundo ouvisse acerca da redenção. Mas não se esqueça que o livro do Apocalipse também foi dado por Jesus, e é bem-aventurado aquele que ouve, aquele que lê, aquele que guarda as profecias daquele livro. E este estudo que está sendo iniciado tem vários aspectos de meditação em forma progressiva ou cronológica, tanto quanto nos é possível. Ou seja, que esses acontecimentos futuros serão por ordem e o melhor que nos é possível e que terão lugar durante a última semana profética de Israel, ou seja, a última semana de anos da profecia da vida de Israel, que é também a semana da grande tribulação. Desta feita, vamos então mencionar o que já foi mencionado, mais 10 pontos principais deste estudo, e sendo que existe mais do que uma interpretação sobre o tempo dos acontecimentos futuros, fica dito que este estudo é baseado no facto de crermos que a Igreja não passará pelas hecatombes da grande tribulação. Em Apocalipse 3 e verso 10, diz a Sagrada Escritura, Apocalipse 3 e verso número 10, diz a Sagrada Escritura estas palavras: como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, ou da provação, ou da tribulação, que há de vir sobre todo o mundo. Diga que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. A Igreja não é tentada. E se estivesse nesse tempo na terra, eles também eram habitantes da terra, para tentar os que habitam sobre a terra. Portanto, a Igreja não estará por cá. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1 e verso número 10, 1 Tessalonicenses capítulo 1 e verso número 10 diz que devemos esperar dos céus a seu Filho, Filho de Deus, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. O tempo da ira é o tempo da grande tribulação, e a Igreja, segundo estas palavras, não pode estar cá na terra. Portanto, pelo menos estas duas, mas há mais. Nós diremos ao longo do estudo que vamos continuar sobre este assunto da Igreja não estar na terra nesse tempo. Isto não é uma opinião. É o que diz a Escritura e a sua interpretação é correta. Portanto, há coisas que vão continuar. Primeiro, a última semana profética de Israel, esta é a ante-introdução. Segundo lugar, próximo será a introdução e a volta de Israel à Terra Prometida. Em terceiro lugar, o arrebatamento da Igreja e o caos universal e o Anticristo. Em quarto lugar, a manifestação e o trabalho do Anticristo nos primeiros 3 anos e meio e a nova ordem mundial. Em quinto lugar, os 2 profetas em Jerusalém, seu ministério, morte e ressurreição.
Em sexto lugar, a segunda metade da última semana profética de Israel. Em sétimo lugar, Satanás é expulso do céu. Em oitavo lugar, o governo mundial político e religioso no controle do mundo. Em nono lugar, as grandes tragédias para o fim da grande tribulação. Em décimo lugar, a volta de Cristo para julgar as nações, Israel e iniciar um milénio. Após meditarmos nestes pontos do estudo, ficaremos com uma ideia de que este povo de Israel e do mundo vai enfrentar, ou seja, o tempo da ira de Deus sobre a terra e o tempo da ira do diabo a partir do capítulo 12 do livro do Apocalipse, quando ele é expulso dos céus. Entretanto, e apenas para mencionar que a história de Israel, na história de Israel e depois da sua restauração no último cativeiro, em 1948, existe uma guerra chamada Gog e Magog, em Ezequiel 38 e 39. E essa guerra será uma invasão de diversas nações, incluindo o Irão, a Rússia, a Turquia e muitas outras nações para aniquilar o povo judeu. Contudo, todos eles cairão nos montes de Israel e o seu funeral durará 7 meses a concluir. Ezequiel 39, 11 a 14. E eu tenho estudado, e com isto estamos terminando, eu tenho estudado e tenho mensagens no YouTube sobre este assunto, de que isto pode acontecer ainda com a Igreja na Terra, ou pode acontecer logo após o arrebatamento da Igreja. Ezequiel 39, 11 a 14. O seu funeral durará 7 meses a enterrarem cadáveres, porque com Deus não se pode brincar, nem com a sua palavra. Tudo o que está escrito e revelado pelos profetas terá que ter o seu cumprimento. Um funeral de 7 meses são muitos dias a enterrar cadáveres. E eu creio que esta invasão poderá acontecer, como foi dito, antes ou logo após o arrebatamento da Igreja. E com isto concluímos esta anti-introdução. Que o Senhor os abençoe e procure no seu lugar, no seu local, uma igreja evangélica onde possa encontrar outros irmãos e prepararem-se para estar preparados para subir ao encontro de Jesus nos ares. Que Deus os abençoe e até ao próximo programa, se Deus quiser. E volto a repetir, estes programas serão colocados cada sábado, querendo Deus, no YouTube. E ao domingo de manhã, pelas 9 horas, logo a seguir à nossa entrada em direto, logo a seguir transferiremos do YouTube para o Facebook estes programas. Que o Senhor vos abençoe e até ao próximo programa. Amém e amém, se Deus quiser.